A mensagem de hoje é o soberano tempo, forma e propósito de Jesus. O texto que nós vamos ler encontra-se a princípio que nós vamos ler, encontra-se no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41 ao 43. E o Evangelho de João diz assim: Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Meus irmãos, Jesus, no decorrer do seu ministério e missão na terra, realizou grandes e maravilhosos milagres. Jesus curou paralíticos, Jesus curou leprosos, Jesus curou cegos, transformou água em vinho. Jesus expulsou demônios, como também Jesus operou algo fabuloso e especial entre todos os seus milagres. Jesus ressuscitou mortos. E dentre eles, os que ele ressuscitou, está a pessoa do seu amigo Lázaro. Realmente um grandioso milagre, milagre que fora realizado exatamente na mesma semana em que Jesus foi preso, em que Jesus foi crucificado e também morto em Jerusalém. E em especial, a respeito deste fabuloso milagre, iremos aqui aprender algumas lições que Jesus quer, por meio desse capítulo 11, nos ensinar. Nos achamos muitas vezes pessoas fortes, robustas. Nos achamos fortes o bastante para enfrentarmos todo e qualquer problema. Problemas de toda a natureza, enfermidades, haveres da vida, muitas vezes questões financeiras, conflitos familiares, prejuízos e perdas. Contudo, somos fortes até que esses problemas, nós nos achamos fortes até que essas dificuldades, até que esses conflitos, até que essas crises começam a serem mais fortes do que nós. Começam a virar gigantes diante dos nossos olhos. E são nesses momentos, quando sentimos nossas vidas caminhando de mal a pior. É como estivéssemos enfincados em uma areia movediça. E ali, quanto mais nos mexemos, mais afundamos. E só nos resta agora o quê? Só nos resta um milagre. Mas o que acontece? Absolutamente nada. O milagre não chega. Pelo contrário, as coisas parecem piorar. E o milagre não acontece. E é nesse exato momento que precisamos, mais do que sempre, termos o cuidado de não sermos contaminados pelo sentimento da incredulidade. E esse sentimento de incredulidade começa justamente quando nós, por não conseguirmos resolver nossos problemas, porque achamos que nós somos a solução de nossas vidas, e aí quando estamos de frente desses gigantes, ouvimos que nada podemos fazer. Temos toda uma caminhada dessa forma, dessa presunção, dessa autossuficiência, de acharmos que podemos fazer tudo.
e que não precisamos de Deus para absolutamente nada. E quando nos sentimos dessa forma, ao enfrentarmos esses grandes problemas, ao invés de exercermos agora a fé no Deus das nossas vidas, aquele que pode todas as coisas, nós começamos aí a esquecermos disso. E sabe por quê? Porque antes já estávamos esquecidos. Antes tínhamos esse Deus como uma religiosidade simples e superficial. Tínhamos esse Deus como uma visita periódica à igreja. Há muitas pessoas que estão assim. A prova disso está aqui, as cadeiras vazias. Pessoas que hoje poderiam estar dando o dia, que uns chamam que é o dia do Senhor, o domingo. Para mim, todos os dias são do Senhor. Mas o dia que muitos falam, abrem suas bocas, domingo é o dia do Senhor. E ao Senhor não dão esse dia, ao menos esse dia. Ao menos esse dia, o domingo. E quando as pessoas começam a viver aqui, botam prioridades acima disso, botam até qualquer dorzinha de cabeça, é porque essas pessoas não pensam mais em Deus como o Senhor de suas vidas, como aquele que pode e quer e está à disposição para nos ajudar em tudo aquilo que nós não podemos fazer absolutamente nada. Então temos que ter muito cuidado quando começamos a adentrar nessa seara dos problemas gigantescos, porque começamos a viver a vida muito parecida daqueles 2 discípulos que iam para Emaús em vez de irem para Jerusalém. E Jesus havia dito, vão para Jerusalém ao 3º dia. E ainda era o 3º dia não vinha terminado. Mas eles já estavam incrédulos, não, ele não vai aparecer. Vamos para casa, vamos para Emaús. E precisou Jesus estar no meio deles, e olha que logo de início eles nem o reconheceram. Para poderem abrir os seus olhos de incredulidade para aquele que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores e que é o Deus dos milagres. E no capítulo 11 de João, onde faz referência ao milagre da ressurreição de Lázaro, Jesus quer aqui nos passar 3 verdades que muito irão nos ensinar quanto o seu agir soberano. E a primeira verdade que Jesus aqui vai nos passar e nos ensinar é que o tempo do milagre do Senhor é soberanamente estabelecido por Ele, por Jesus. Quem estabelece o tempo do milagre é Ele, e não nós. João no versículo 11, 3, João no capítulo 11, versículo 3 e 6, as 2 irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo, Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela acontece para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. E Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Existe uma inquietação na mente de muitos seres humanos quanto à seguinte questão: se Jesus te ama, por que você está passando por isso? Por que você está sofrendo? Por que você está triste? E essa inquietação
é por vezes angustiante. Visto que Jesus te ama e a doença atingiu de forma grave um ente familiar muito amado de você, um filho, um pai, o esposo, a esposa. Jesus te ama, porém você está vivendo um caos, um desastre financeiro, que está atormentando toda a sua vida. E Jesus te ama. Jesus te ama. Contudo, você está desempregado já há algum tempo. Jesus te ama, entretanto, alguém da tua família se foi, morreu. Jesus te ama, mas teu filho vive escravo das drogas. E querido, Jesus amava Lázaro, Lázaro e toda a sua família. Mas Lázaro adoeceu, e não somente adoeceu, Lázaro morreu. Mas fica a pergunta, por que então Jesus permitiu que seu amigo Lázaro, quem tanto amava, morresse? Observemos que Marta e Maria pediram socorro a Jesus devido a uma enfermidade grave de Lázaro. E era grave, o fato que era grave é que ele morreu. E a mensagem enviada a Jesus foi: Senhor, aquele quem o Senhor gosta, ama, está doente. É possível que você já tenha falado a Jesus da mesma forma. Ó Jesus, aquele a quem o Senhor gosta tanto, aquele quem o Senhor ama tanto, ele está com câncer. Senhor Jesus, aquela família que o Senhor ama tanto, ela está se destruindo. Senhor Jesus, o filho daquele a quem amas está morrendo escravo das drogas. Jesus, aquele a quem amas está há anos e anos desempregado. E mediante isso podemos estar conflitantes diante do amor de Jesus por nós. E o sofrimento também nos deixa conflitantes, porque ele está nos amargando. Mas Jesus amava, queridos, todos da família de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria. O versículo 37 diz assim: outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Sim, de fato, Jesus poderia tê-lo curado a Lázaro, da mesma forma como ele curou o servo daquele centurião romano, e o fez sem mesmo ir até onde o servo do centurião estava. É de difícil compreensão entender esta relação de amar alguém, no entanto, nada fazer pelo sofrimento daquele a quem ama. E é difícil. Às vezes a gente verifica isso, essa incoerência. Dizemos amar uns aos outros e muitas vezes não chegamos juntos daquele que está sofrendo. Os judeus que ali estavam pensavam desta mesma forma. Ele ama tanto Lázaro, cadê ele? Ele foi avisado. E talvez essa seja a minha e a tua, a nossa inquietação.
Se Jesus nos ama, se Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, por que não evitou a morte do meu filho? Por que não evitou a morte do meu marido? Por que não evitou a morte da minha esposa, do meu pai, da minha mãe? Por que não vem com a provisão da cura dessa enfermidade? Por que não me livra desse caos financeiro? Por quê? É preciso que venhamos entender de uma vez por todas que o fato de Deus nos amar, isso não quer dizer que temos um certificado de imunidade ao sofrimento e à dor. Porém, meus irmãos, nos dá a certeza, Ele nos dá a certeza que jamais irá faltar conosco. Porque se Ele é o nosso pastor de fato, Ele não faltará com nossas vidas. Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, e em nada Ele me faltará, que é a compreensão e interpretação no original daquele versículo. Pode faltar até alguma coisa, pode faltar até um amigo, pode faltar um irmão, pode faltar um pai, pode faltar uma mãe, mas Ele não falta. Vejam que Deus amava seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Contudo, o fato de amá-lo não o livrou do cálice amargo da dor do sofrimento. Jesus tomou aquele cálice. E glória a Deus que Ele tomou. O que seria de nós se Jesus não tivesse tomado o cálice amargo do seu sofrimento? Ainda Deus amando a Jesus, Ele enfrentou a cruz, queridos. Jesus enfrentou a cruz por amor. Contudo, através desse incondicional e indescritível amor, Ele não nos promete uma vida sem aflições, entretanto garante sua presença conosco até o fim. Está lá em Mateus 28:20. Estarei com vocês até o fim, não os abandonarei. O profeta Isaías diz lá, ainda que sua mãe venha te abandonar, mas eu, o Senhor, não te abandono. E quando estamos em conflito, em meio a todo esse caos, seja ele qual for, sem a gente entender absolutamente nada, Jesus nos diz o que Ele fala em João 13:7. Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. É por isso que Ele diz: o meu justo viverá pela fé. E não bastasse a crise conflitante devido à nossa dificuldade de entender a relação do amor de Jesus e nosso sofrimento, se levanta também um conflito quanto à minha iminente necessidade, a minha urgente necessidade do milagre, e agora conflita com o quê? Com o tempo que Jesus irá realizá-lo. Primeiro é o conflito do amor do Senhor e o meu sofrimento. Mas também agora é esse conflito. Eu preciso de um milagre, mas o tempo não é o meu, não é o meu já, é o agora do Senhor. E o agora dele, o dia, quem diz é Ele.
O tempo é dele. O versículo 6 desse texto, do capítulo 11 de João, diz assim: ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, o versículo diz que Jesus ficou mais 2 dias onde ele estava. 2 dias. E se a gente for analisar isso, querer compreender isso de uma forma humana, é incompreensível. Por esses dias, minha esposa liga para mim, preocupada, aperreada, e diz: Sérgio, papai caiu em casa, está lá, Júnior agoniado, querendo socorrê-lo, tal, como é que faz? O que eu fiz? Me levantei da mesa do meu escritório, do birô, deixei tudo lá, digo: Jonas, vou ter que sair. E fui imediatamente socorrê-lo. Jesus soube que o seu amigo Lázaro estava mortalmente enfermado. E ele disse, e o texto diz que ele ainda passa 2 dias lá. Humanamente incompreensível. Agora, será que é esta a situação da nossa vida hoje? A crise se instalou em nossa vida, seja na família, seja na saúde, seja na vida profissional. E em tudo há muita urgência. Isto é, o milagre tinha que ser hoje, não ontem. Então você se coloca prostrado diante do Senhor, se lança aos seus pés, entra em oração e clama de forma pedindo, fazendo um clamor misericordioso de socorro. E o que ocorre? Aquilo que parecia ruim, ficou pior. A situação está insuportável. O que era grande agora, é gigantesco. E isso leva você a pensar como Marta. E como é que Marta estava pensando? Deus está demorando muito. E muitos que ali estavam, na casa de Marta, sabiam que Jesus havia sido avisado sobre o estado de Lázaro. Portanto, pensava e dizia: cadê Jesus que não chega? Porque ele ainda não chegou. E fora isso, as notícias que chegam sobre a saúde de Lázaro não são nada boas. Aliás, como minha concunhada diz, é de ruim para se acabou. Até que chega a indesejada notícia. E qual é a indesejada notícia? É a seguinte: Marta, não adianta mais esperar o seu Jesus, pois Lázaro veio a óbito. Lázaro morreu, Marta. É preciso que entendamos que em meio à nossa sensação de inquietação, na demora de Deus, haverá aqui sempre um aprendizado para as nossas vidas. Isso é o difícil da gente entender, assimilar. Porque vejamos o caso de Jairo, que pediu a Jesus para o quê? Para ir à sua casa. Fazer o quê? Curar sua filha que estava
mortalmente enfermada. Filha. Porém, no percurso, há uma parada, há uma demora. Há uma demora na ida de Jesus à casa de Jairo. E o que foi essa demora? O que ocasionou isso? Foi o fato de Jesus parar. Por quê? Porque alguém lhe tocou, clamando por misericórdia também. E quem lhe tocou, que ele diz que dele saiu o poder, foi uma mulher desesperada, enfermada com hemorragia há 12 anos, mas cheia de fé e de credulidade que ali estava a solução da sua vida. E ela simplesmente tocou nele. E Jairo? Jairo teve que esperar todo o papo de Jesus com aquela mulher. Quem me tocou? Como se Jesus não soubesse. Até que a mulher se abriu. Com vergonha. Então levou um tempo ali. E o caso de Jairo era urgente. Sua filha estava para morrer. Jairo teve que esperar Jesus curar aquela mulher e conversar com ela ainda. E nesse interim, vem a notícia a Jairo. Qual a notícia? Não adianta, Jairo, não adianta contar com Jesus, porque sua filha já morreu. No entanto, Jesus, ao ouvir isso, olhou para Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 36, e disse: não tenha medo, apenas creia. Aleluia. Creia. Jairo chegou em sua casa e encontrou sua filha como ele tinha escutado as palavras de Jesus. Jairo, não tenha medo, creia. E Jairo creu. Mas chegou em sua casa e sua filha estava morta. Um grupo de mulheres já estava lá fazendo o funeral, chorando, naquele escândalo maior do mundo. Ocorre que não sabiam que Jairo estava acompanhado daquele que não demora, daquele que não falha, mas daquele que chega exatamente na hora e no seu tempo soberano. E a filha de Jairo foi ressuscitada por Jesus para a glória de Deus. Marta teve que lutar em fé pela presença física de nosso Senhor em sua angústia. Marta teve que lutar em fé pela morosidade do Senhor frente à sua urgente demanda. E Marta teve que lutar em fé pelo desfecho final, vírgula, pelo desfecho da morte
de seu irmão. Em tudo, há um propósito de Deus na vida daqueles que Ele ama. É promessa dEle. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor tem um benefício, tem algo, embora esse algo é para a glória do seu nome. Jesus disse ao mensageiro que falasse às irmãs que a doença de Lázaro não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. 4. Porém, Marta, logo depois de receber o recado do Senhor que disse que a doença de Lázaro não era para a morte, mas sim para a glória de Deus, em seguida, depois, viu seu irmão morrer. E o texto diz que Jesus demora lá onde ele estava. Demora ainda por 2 dias. Versículo 6. A demora dos dias não trata de indiferença da parte de Jesus. Jesus não é que Jesus não está nem aí, não. Mas sim porque Jesus sabe o tempo certo de operar o milagre e que tipo de milagre. Pois não iria curá-lo, Jesus não iria curar Lázaro. O propósito não era isso. O propósito era, do seu milagre, era ressuscitá-lo. E por isso ele passou mais 2 dias. O milagre ia ser maior ainda. E queridos, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Em nossa aflição e angústia, quando nós estamos aflitos, altamente perturbados, nós começamos a falar como Marta e Maria falaram no versículo 21 e no versículo 32. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, Senhor, agora já é tarde demais, é mais tarde do que nunca. O Senhor demorou. O Senhor se atrasou. Ó Jesus, agora não tem mais jeito. Nós temos que entender que o refúgio, o relógio de Deus, melhor dizendo, marca o tempo completamente diferente do nosso relógio. O tempo de Deus é soberano. Assim, o primeiro ensinamento é que o milagre acontece no momento soberanamente determinado por Jesus, não é por nós. Não tem aquelas orações de doido? Eu determino, Senhor. Determina o quê? Quem determina é Ele. Eu declaro. Parece até que o Senhor está ajoelhado, a gente está em pé, em frente a Ele, dizendo, faça isso, viu, caba de pé.
Ele age em nossas vidas por pura misericórdia. Ele age porque seu amor por nós é incondicional. Ele vem ao nosso encontro, ao nosso favor, porque Ele é fiel, a nós não, a sua palavra. Nós temos que entender que o tempo é diferente. O tempo de Deus é soberano. Assim, o primeiro ensinamento que o Senhor quer nos passar aqui é que o milagre acontece num momento soberanamente determinado por Jesus. Segunda verdade. A segunda verdade é que o meio, a forma, o agir do Senhor, de Jesus, é também soberano. A gente nem diz o tempo, nem estabelece o tempo, nem a gente diz como é que Ele faz. Ele é que resolve como vai fazer. Versículo 39 ao 44, diz assim: rolem a pedra para o lado, ordenou, Senhor, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado e Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Em todas as intervenções sobrenaturais e soberanas de Deus, Ele não nos isenta a nossa participação. Ele não isenta a participação do ser humano, do homem ou da mulher. Vejam que Deus abriu o mar vermelho, mas Ele chegou assim: mar vermelho, se abra. Podia fazer, mas Ele fazia só assim. Mas o que Ele faz? Moisés, toca nas águas. Toca com o seu cajado na água. Deus derrubou as muralhas de Jericó, não foi? Não foi Deus? Mas Ele ordenou que o exército de Israel desse voltas e mais voltas ao redor de Jericó e depois gritasse: negócio de doido. Mas assim o povo fez. Ele diz: façam assim e vou lhes dar a vitória sobre Jericó. E a vitória foi dada. Porque uma vez Ele promete vitória, vitoriosos vamos ser. Como falei hoje no texto que postei dentro do grupo, não sei se todos leram. Portanto, podemos entender que da mesma forma que o tempo e o momento do milagre é determinado por Deus, não diferente Ele determina o modo de realizá-lo. E no modo de realizar o milagre, Deus não exclui a participação e responsabilidade do homem nele. Deus, Ele faz o impossível, e o homem, como forma de expressar sua fé, faz o que lhe é possível. É aquela história, naquilo que o homem pode fazer alguma coisa, Deus não move uma palha sequer. Uma palha sequer. E nós temos as nossas responsabilidades. O tempo é dele.
Eu já falei inúmeras vezes aqui que minha mãe e meu pai na fé é minha irmã Liane, a pastora Liane, e meu irmão Júnior. Enquanto muitos já disseram, aquele não tem mais jeito, eles continuaram a insistir. Mas acredito que teve um momento que ele foi me chamar para fazer esse cursilho, faltando 2 dias, não, 4 dias. Eu acho que ele não tinha mais quem chamar. Sobrou uma ficha lá de alguém, não sei. Aí disse, o não eu já tenho, né? Vou falar, mas eu mesmo não estou acreditando. Ele não acreditava mesmo, não, porque quando ele me dizia, ei, o cursilho, eu digo, eu vou. Quando é tal, olha, mas tem que chegar lá, é na quinta-feira, só sai no domingo, é assim, eu vou, rapaz. E ele disse, olha, mas é assim, é assado, não sei o quê, olha, não pode assim, não pode isso, não pode, depois que entrar lá, só sai no domingo, eu vou. O tempo é de Deus. O tempo é dele. Me levaram para encontro de casais, me levaram para culto, me levaram para um bocado de coisa, não aconteceu nada. No encontro de casais eu chorei mais do que todo mundo. Olha, é por isso que esse negócio, quando o cabo fala apelo, o cabo rindo na frente, chorando, se esbagaçando, não quer dizer nada. A gente já fica feliz. Mas no final não quer dizer nada. Chora, 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 quando é no outro dia, está de novo lá na bagunça, se prostituindo, enchendo o rabo de cachaça e por aí vai. Teve só uma emoção, conversão, não. Então o tempo é de Deus. E Ele faz quando, como quer e quando quer. Uns Ele pegou lá no cursilho, na quinta-feira, quando entrou logo, no silêncio. Eita, já estou eu falando besteira aqui. O outro pegou na sexta, meu caso, de tarde, numa pregação completamente expositiva da parte do pastor Sérgio Queiroz, sem um pingo de testemunho. Já o outro se converteu no testemunho do pastor Valença. E já o outro foi no de fulano, e já o outro foi no de cicrano. E a maioria não se converteram. Deus é quem faz. Usa quem quer, faz como quer. Jesus ressuscitou Lázaro e o colocou fora do túmulo. Quem colocou Lázaro fora do túmulo foi Jesus. Já o ser humano, ele fez o quê? Tirou a pedra, rolou a pedra. Ele mesmo que fechou, podia abrir. Se o ser humano pode abrir, Jesus disse, vá lá e abra. Eles desamarraram as faixas. E mediante o que fizeram, creram. Jesus botou Lázaro para fora. Há quem diga que ele estava aqui, você vê que ele pede, desamarrem as faixas. Ele estava todo envolto de faixas, atado, então ele não tinha como andar. Há quem diga que talvez ele veio flutuando. Ele veio flutuando, voando, dando cambalhota, não sei, Jesus é que faz. Mas que ele saiu, saiu. E outra coisa, tem outros também que dizem que Jesus, quando clamou, gritou, falou alto, Lázaro, sai, vem para fora. Ele disse o nome de Lázaro, sabe por quê? Porque se ele dissesse, sai para fora, aí saiu os mortos, tudo em que tinha lá dentro. Ele disse, Lázaro, é você, saia. Somente Jesus podia ressuscitar e tirar Lázaro do túmulo. Isso era impossível ao homem. Portanto, aquilo que é impossível para mim, para você, para nós, é plenamente possível para Jesus. E Jesus disse, rolem a pedra para o lado, mas Marta retruca ainda, com a sua incredulidade. Pobrezinha dela, parece que só ela é incrédula, né? A gente não é não.
Ela retruca e contrapõe o Senhor. Senhor, ele está morto há 4 dias, vai feder demais. Jesus, por vezes, quer fazer um milagre em nossas vidas, e Ele manda que nós venhamos rolar a pedra. Entretanto, nós respondemos dizendo para Ele: Senhor, já cheira mal. E sabe o que é na verdade? A verdade é que não queremos fazer a parte que nos cabe fazer. A verdade é que nós não queremos buscar o Senhor. A verdade é que nós não queremos nos prostrar diante dEle e orar e clamar ao Senhor. A verdade é que a gente se lembra de tudo, de trabalho, de estudo, de tudo. Só não lembra de colocar o joelhinho e buscar o Senhor, de buscar ouvir o Senhor, de buscar servir ao Senhor. Desistimos. E aí a gente não quer fazer o que nos cabe fazer. E geralmente fazemos isso porque não queremos mexer naquilo que nós já desistimos de lutar. E sabe por que nós já desistimos de lutar? Porque não temos mais fé. Nós já entendemos que não há solução para aquilo. Afinal, já é de 4 dias. Já demorou demais. E para nós já é uma causa perdida. Mas Jesus nos diz: rolem a pedra. Façam sua parte. Acreditem, perseverem, não desistam, tenham a fé, rolem a pedra. O problema é que a gente tem dificuldade de colocar em prática a nossa fé, fé essa que nos salvou. Jesus falou a Marta: eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus? Quando Jesus falou sobre o crer, Ele quer que entendamos que a solução não está na nossa mão. Ele quer que nós façamos a nossa parte. O impossível, essa parte é com Ele. Ele também não quer que nós venhamos dar ouvidos às falas incrédulas que dizem: está morto há 4 dias. Não tem mais jeito não. Ele não quer que a gente ouça para isso, a gente só quer que ouça para... Ele só quer que nós demos ouvidos para a nossa fé. Ele só quer que nós venhamos estourar aqui dentro, falando que pela fé nós sabemos quem é o Deus que nós temos crido. E este Deus é o Deus do impossível. Minha causa pode ser impossível aos homens, mas Jesus ressuscita toda esperança. Naquilo que não tinha esperança nenhuma na minha e na sua vida, Ele ressuscitou. A terceira verdade. A terceira verdade é que o milagre de Jesus tem seu propósito. Soberano propósito. Quando, versículo 4 diz: quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus,
para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. O milagre que Jesus operou tinha propósitos. O primeiro propósito deles é que glorificaria o nome de Deus. Esse está acima de todos. E os outros propósitos também glorificariam também. E Jesus diz: a doença de Lázaro não acabará em morte, ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Então todas as coisas que aconteceram com Jesus e todas as coisas que por ele foram realizadas, foram para a glória de Deus. Jesus veio à terra e nasceu lá em Belém, de Judá. Jesus nasceu lá naquele lugar, naquela cidadezinha, para a glória de Deus. Jesus veio à terra, nascido em Belém, e realizou inúmeros milagres, e inclusive a ressurreição de Lázaro. E Jesus realizou todos esses milagres para a glória de Deus. Jesus seguiu para a cruz do Calvário. E Jesus seguiu para a cruz do Calvário para a glória de Deus. Jesus morreu crucificado, mas morreu para a glória de Deus. E Jesus ao terceiro dia ressuscitou, mas ressuscitou para a glória de Deus. E primeiro, para a glória de Deus. Portanto, sendo você alguém que passou pelo processo sobrenatural do nascimento, que foi lavado e redimido pelo sangue salvífico do Cordeiro Santo de Deus, alguém passou por esse processo aí? Levanta a mão e dá uma glória. Você passou, você é um novo nascido. Amém. Então, se você passou por isso, se você é um nascido de novo, redimido pelo sangue salvífico do Cordeiro Santo, que lhe lavou, a sua vida tem como primeiro e principal objetivo o propósito de glorificar o nome de Deus. É o primeiro. Isso aconteceu na sua vida, não é para você viver de frozô, não. É para a sua vida glorificar a Deus. Gente que acha que não. Não, eu nasci de novo para só fazer parte do nome na Igreja Batista Comunhão. Ou na igreja não sei das quantas. Para vir somente no domingo. E olhe quando vem. Para não falar de Jesus a ninguém. Para não fazer parte como servo e como a serva na obra do reino de Deus. Eu tenho quase por certo que esse não nasceu de novo. É possível que você já tenha passado, e me parece que todos aqui disseram que passaram, por esse momento, mas é também possível que você, mesmo ter passado pelo processo sobrenatural do novo nascimento, mas você ou já passou, ou está passando, ou vai passar ainda situações de adversidade e sofrimentos, e dessa forma acontecendo, saibamos que tudo haverá, que nós venhamos passar, vai ser para a glória de Deus. Seja o que for. Podem ser aflições da doença, crises financeiras, problemas ministeriais, perdas, pode ser angústias de luto, podem ser conflitos familiares no casamento, não importa o que seja, mas se você é um nascido do Senhor,
Se você é daqueles que amam a Deus, então tudo isso que você vai passar, passou ou passará, será para a glória do seu nome. A glória do nome do Senhor. A vida daqueles que amam a Deus, daqueles separados por Deus, para Ele, tem suas vidas miradas ao grande alvo. E que alvo é esse? A glória de Deus. Nós com certeza perdemos o controle das situações de nossas vidas, não é verdade? Perdemos. Mas o soberano Deus de forma alguma perde o controle dela, da minha e da sua vida. O outro objetivo e propósito no milagre da ressurreição de Lázaro deu-se para provocar, para despertar, para incitar a fé nos corações. Tem gente que quer milagre, mas não quer que esse milagre glorifique a Deus. Não seja um ponto para que você possa evangelizar, falar às pessoas e despertar nela essa fé. E o versículo 15 diz assim: e por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Aqui Jesus ainda não tinha ido lá a Lázaro ainda. E os discípulos estavam inquirindo ele: Senhor, tu correste, senão o povo ia apedrejar. Quase lhe matam apedrejado. Tu quer voltar de novo para lá? E Jesus, vamos para lá. Eu me alegro por não ter estado lá, por não ter ido logo, por não estar lá ainda. Pois agora vocês vão comigo para lá e vão crer de fato em mim. Aleluia. Através do milagre que eu vou fazer, vocês vão verificar que eu sou o Filho de Deus, o Messias, aquele que haveria de vir e veio. E o versículo 26 diz: quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? E ela responde: sim, eu creio. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu és o Messias. E o versículo 40 diz assim: Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus? Tu sempre me ouves. Versículo 42. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Isso é Jesus orando ao Senhor. E olha o que ele disse: tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui nesse momento, para que elas agora creiam que o Senhor me enviou, que eu sou o teu filho, que eu sou o teu enviado. O que é que a gente entende aqui? Que o objetivo do milagre, e se você é um nascido de novo, você é um milagre. E se você está precisando de um milagre, e quando Jesus fizer esse milagre, tanto o seu novo nascimento como esse milagre, e os milagres que o Senhor Jesus haverá de fazer em nossas vidas. Porque tem gente que só vive do testemunho lá de trás. Eu fumava, agora não fumo mais. Eu era um prostituto, agora não me prostituo mais. Eu fazia isso, agora não faço mais. Eu não sei o que. Aí pronto, passa 20 anos. E aí? Aí eu fumava, não fumo mais. Aí eu não faço mais. E não muda nada. De lá para cá não aconteceu nada mais.
O objetivo do milagre da ressurreição de Lázaro era em primeiro lugar, era para glorificar o nome de Deus. Contudo, o segundo não tinha como propósito o resultado direto do milagre. Não era o milagre em si. Não era a ressurreição de Lázaro. Todos os milagres realizados por Jesus tinham o propósito de incitar e despertar a fé da salvação. 10 leprosos vieram até Jesus para ser curados. Jesus, vão até o sacerdote e se mostrem a ele. Quando estavam indo, os 10 ficaram limpos, curados, sãos. Quantos voltaram? Um curado. Podem ter 10 com câncer, né? Hoje ninguém fala mais em lepra. Pode ter 10 com câncer. Os 10 foram curados. Estão salvos? O que salva é a cura de uma doença, da lepra, do câncer? Não. O que salva é a doença da alma, completamente enfermada pelo pecado que nos condena ao inferno. Um voltou. Esse era salvo. Os 9 foram só curados. Vão entrar no inferno, só não vão entrar leprosos, vão entrar tudo curado, mas vão para o inferno. O propósito dos milagres que Jesus opera em nossas vidas tem para que haja despertar nas nossas vidas, que ali é o Filho de Deus, que ali é o Messias, que ali é aquele que veio para nos salvar dos nossos pecados, que é ali que veio para tirar de sobre nós a nossa culpa, que nos condena, que nos esmaga, que pesa sobre nós esse fardo terrível, que só Jesus pode tirá-lo. E como? Quando nós cremos nele, lançamos a nossa culpa sobre ele. Então, os nossos milagres têm o fim disso, o objetivo é isso: despertar fé para a salvação naqueles que ainda não creem em Jesus Cristo. O que Jesus propositou ali foi para que Marta, Maria e a multidão crescem que ele não era um curandeiro, como muita gente quer fazer de Jesus curandeiro, macumbeiro, pai de santo. Mas ele queria que aquele povo olhasse para ele e verificasse que ele era o Messias, que ele era o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo e o leva à salvação. Os objetivos dos milagres de Cristo foram exclusivamente este. Ao multiplicar os pães, o objetivo era que entendessem que Ele é o pão da vida. O milagre da multiplicação dos pães foi para passar a fome daquele povo que estava faminto? Foi. Passou, comeram. Ficaram tudo de bucho cheio. Comeram pão, comeram peixe. Mas o milagre da multiplicação dos pães foi para que eles pudessem olhar para Jesus e disse: tu és o pão da vida. E porque eu comi desse pão, eu jamais terei fome. A minha alma não vai mais ser faminta. Eu fui saciado. Quando Jesus curou o cego de nascença, foi para que as pessoas olhassem para Jesus e cressem que Ele é a luz do mundo e saiam então das trevas do mundo. E quando Jesus ressuscitou Lázaro, foi para que as pessoas cressem que Ele é a ressurreição e a vida.
E aquele que crê em seu nome, ainda que morra, viverá para a glória de Deus. Ele é quem nos vivifica dos nossos pecados e delitos. Estávamos nós todos mortos em nossos pecados e delitos. Estávamos propensos, caminhando para o inferno. Mas Jesus veio ao nosso encontro, abriu nossos olhos, abriu nossa mente, transformou-nos, nos fez ver quem nós éramos, pecadores necessitados de um Salvador. E Ele disse: eu sou esse. E porque cremos, fomos vivificados, renascidos em Cristo. Portanto, o propósito do milagre não é o seu resultado em si, mas é aguçar a fé verdadeira da salvação. Usemos os nossos milagres bem usados. Usemos para a glória de Deus, em primeiro lugar, e depois para incitar fé nas pessoas a conhecerem o Cristo que um dia nós conhecemos por pura misericórdia e por pura graça. Então Jesus vai e refugia-se para além do Jordão, como há pouco falamos. Ele saiu lá da casa de Lázaro, daquele momento, e foi se refugiar porque estavam perseguindo e queriam matá-lo. Ele foi para o Jordão, mais ou menos por onde João Batista batizou muitas pessoas. E Jesus não podia permanecer em Jerusalém porque queriam matá-lo. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. E se ele estivesse lá, ele podia sofrer algum tipo de morte. Algum tipo de morte, não podia ser morto, me perdoe. O problema é que ainda não tinha chegado sua hora. Não era o tempo ainda. Estava pertinho. Contudo, sendo anunciado sobre Lázaro, resolve ele voltar. Está lá no versículo 8. Ele diz aos seus discípulos: os discípulos se opuseram dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá. Havia então, queridos, uma trama contra a vida de Jesus. Aquele sinédrio terrível, corrupto, aquela máfia religiosa do sinédrio em Jerusalém, queria prender e matar Jesus. E o versículo 46 e 47 diz assim: alguns, no entanto, foram, isso depois de Lázaro ser ressuscitado, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. Que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida este homem realiza muitos sinais. Então o texto em João 11 fala que muitos dos judeus que foram visitar Maria e Marta, que estavam lá, muitos, ao ver o milagre que Jesus operou, alguns creram. Uns creram. Mas outros que não creram, correram até os fariseus e lhes disseram o que Jesus havia feito e daí por diante decidiram matá-lo. Por isso 2 dias, por isso o retardo, entre muitas coisas, os propósitos que o Senhor tinha com tudo isso. Aí está o terceiro e último propósito do milagre da ressurreição de Lázaro. A morte de Jesus era o propósito. Para entender o pedido de uma família tão querida, para Jesus socorrer aquele a quem amava e trazê-lo da morte para a vida, o que é que Jesus faz? Ele se prontifica a morrer. Tu estava morto, morta, morto, morto, morta, 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 morta. E ele se deu à morte para nos dar vida.
E logo após Jesus voltar a Jerusalém, começa daí por diante o processo de sua crucificação e morte. Havia então chegado a sua hora. O milagre de Lázaro teve o tempo, o meio e o propósito. Assim, para nos livrar da morte, Jesus entregou-se à morte. Ele não poupou sua própria vida, antes por nós ele se entregou. É possível que hoje você esteja vivendo profundas dores e sofrimentos, assim como a família de Lázaro. Pode ser enfermidades suas, de alguém muito amado, família, casamento em dissolução. Pode ser problemas nos seus negócios, outras situações que possam existir. E por tais coisas você tem orado, contudo não houve melhora, mas sim piora. Você pode estar esperando um milagre, contudo a demora é grande. Talvez esteja indagando por sua fé, mas precisamos entender que Jesus, ele não demora, ele não apressa, mas vem no tempo certo de Deus. O relógio de Deus é o Kairos, não é o Cronos nosso, não. É regido plenamente pela sua soberania. Não é dando corda nem com pilha, não, em bateria, não. O relógio de Jesus é sua soberania que diz como o tempo dele age. Ninguém interfere, ninguém atrasa, ninguém adianta, ninguém tira dele o controle de todas as coisas. Mas entendamos e creiamos que no tempo de Deus, o socorro e o favor chegarão. No tempo dele. O problema é que a nossa fé, eu vou dizer, eu estou falando a partir da minha, não sei de vocês. No tempo de Deus, ele acalmará o nosso coração. No tempo de Deus, ele trará todas as explicações das coisas que aconteceram, ou não. Que até nisso ele é soberano. No tempo de Deus, sua profunda e insuportável dor transformará sua vida num belo e esplendoroso palco que terá o propósito de glorificar o nome de Deus. Ministério de Louvor. E ao mesmo tempo, incitará também e despertará nas pessoas que estão ao seu redor a crer e ter fé que Jesus é de fato o Filho de Deus, a quem enviou para que todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Que eu, que você, que nós venhamos colocar nossas lutas, os nossos problemas impossíveis nas mãos do Senhor. Quinta-feira falando com o pastor Sabino e conversando sobre inúmeras coisas, inúmeros problemas, sofrimentos, dores, angústias. Aí ele lê Filipenses 4 para mim. Pegue todas as suas preocupações e ansiedades e lance nos braços do Senhor. Em oração, com ação de graças. Pelo que Ele vai fazer, não pelo que Ele já fez. E então, receba dEle a paz que o mundo não pode te dar. E eu disse a ele,
que eu devia ter vergonha na cara. Eu não disse a ele não, mas pensei, eu não devia mais subir num púlpito para pregar, porque eu já preguei essa passagem, eu sei lá quantas, talvez uma centena de vezes. E não me vejo praticando-a. Crente sem vergonha. Tem um dito que diz: falar é fácil, difícil é fazer. Preguei várias vezes, sabe? Não bota em prática, eu sei que eu tenho que colocar. Eu exorto para que os outros botem. Eu estou sendo o quê? Um fariseu? No tempo de Deus, nossa profunda e insuportável dor transformará nossa vida num belo e esplendoroso palco que terá o propósito de glorificar o nome dEle. E ao mesmo tempo vai incitar, vai despertar nas pessoas que estão ao seu redor a crer e ter fé que Jesus é de fato o Filho de Deus, a quem enviou para que todo o que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Catuca essa mulher aí, vai lá não dormir. Porque senão ela vai, eu vou pedir para rolar a pedra. Coloque suas lutas e seus problemas impossíveis na mão de Deus. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. O Sérgio faz isso, Sérgio. O Todo-Poderoso, afinal, se você crer, se você crer no Todo-Poderoso, ao final, você vai ver a glória de Deus. Faça a sua parte. Utilize-se da fé que Deus lhe deu. Ela não veio de você não, foi Ele que deu. Você nem queria saber dele. Eu e você estamos completamente inseridos ali em Romanos 1. Que viramos as costas para o Senhor, preferindo adorar outros deuses, répteis, aves. Vivíamos dentro de uma depravação completa e total. Aí Ele nos dá a fé para podermos vermos nele o tamanho do seu amor, da sua graça. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. A fé em quem? Em Jesus. E essa fé, isto o quê? A fé e a graça. Isso não vem de vocês. É dádiva, é presente, é oferta gratuita de Deus. Então que venhamos nos utilizar dessa fé que nos salvou. E venhamos tirar a pedra e contemplemos a glória de Deus. Romanos 8, 31 e 32 diz lá: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? O que são essas coisas maravilhosas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou na cruz por todos nós. Todas essas outras coisas que nós estamos passando, Ele haverá de não nos dar uma saída, a força, o triunfo e a vitória. Façamos a nossa parte, tiremos a pedra. Creiamos, é isso que Ele quer. Creiamos. Como disse hoje no texto em 2 Crônicas 20, tem batalha na nossa vida que nós não temos o que fazer. Josafá, não é isso? Rei Josafá. Tinha feito umas besteiras atrás, o povo também tinha feito, tinha deixado inimigos que eram para ser destruídos. Ao invés disso, fizeram coloios com ele, e depois esses inimigos gigantescos iam sobre Israel. Ele é misericordioso. E naquele momento que Josafá reuniu todo o povo, foram para o pátio do templo, e ali ele estabeleceu um jejum e oração, e oraram dizendo: Senhor, o inimigo é grande demais, nós não conseguiremos. E o Senhor usou ali um levita naquele dia. Usou como um profeta. E ele disse: essa batalha vocês não terão que batalhar, diz o Senhor. Essa batalha é dele. Vocês têm que ir adiante, crendo que verão a glória de Deus. E o povo de Israel teve vitória naquele dia. Se crermos, veremos a glória de Deus. Amém? Mas lembremos que Ele é soberano. O tempo, a forma e o propósito, quem estabelece é o Senhor. Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, derrame sobre nós misericórdia. Não nos dê o que de fato nós merecemos, mas nos fortaleça com sua graça, para que pudermos seguir adiante e irmos até o fim, porque todo salvo ele persevera até o fim. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor.